Boa tarde. Boa tarde. O Jornal CPS News começa agora. Um assunto de extrema importância. Todas as escolas do mundo precisam se atentar a esse tema. Inclusão de alunos deficientes auditivos. Uma alternativa viável ou não? No noticiário de hoje, aprenderemos mais sobre o tema. Até alguns anos atrás, a inclusão de alunos com deficiência auditiva era um tema pouco discutido no mundo acadêmico, porém, de extrema importância para diminuir o preconceito e estimular a socialização desses alunos. Para isso, é preciso ter mais pesquisas sobre o tema, à procura de novas estratégias de ensino. Na cidade de Andradina, que fica localizada no interior de São Paulo e é conhecida também como Terra do Rei do Gado, um grupo de pesquisadores realizaram uma pesquisa que teve como objetivo identificar e analisar os desafios e a eficiência nas estratégias pedagógicas utilizadas no processo de inclusão. A repórter Tamires Menezes vai contar um pouco dessa história pra gente. É com você, Tamires. Olá, boa tarde, amigos Paulo, Bonner e Gustavo Jabor. Estamos aqui na cidade de Andradina, na ETEC Sebastião Augusto de Moraes. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar com o pesquisador João Henrique Vera. Lá eles realizaram uma pesquisa, através de um questionário, onde 11 professores da escola descentralizada da ETEC responderam algumas perguntinhas importantes nessa questão da inclusão. João, você poderia nos mostrar um pouquinho mais sobre os resultados dessa pesquisa? É claro, Tamires. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde Paulo, boa tarde Gustavo. Então nós estamos aqui e vamos apresentar alguns resultados dessa pesquisa sensacional que aconteceu na cidade de Andradina. Então, entre os resultados, nós estamos aqui. Primeira pergunta que foi feita aos professores. O quanto acha viável a inclusão de deficientes auditivos na rede de ensino profissionalizante? Então, qual que é a viabilidade disso? Entre as respostas dos professores se destaca 81,8% dos professores acham que é viável sim, é interessante em grau 5, no grau máximo. Apenas 1% dos professores acham que é inviável e outros medianamente viável. Outro dado interessante é o sentimento. Isso é muito importante, né, gente? Já pensaram o que você sente quando descobre que vai ser pela primeira vez professor de um aluno com deficiência auditiva? Então, se destacou, entre esse gráfico nos mostra que a insegurança é um destaque. 72,7% se sentiram inseguros e 54,5% preocupados. Então, muitos também se sentiram motivados, de maneira mediana, capazes, motivados, mas é uma surpresa muito grande a primeira vez que a gente se depara com essa situação. Então, fizeram uma pergunta aos professores, qual que é a percepção deles em relação ao preparo das escolas. Será que as nossas escolas estão preparadas para esse tipo de ensino? Então, de maneira mais predominante, 36% dos professores acham que estão moderadamente preparadas e estão pouco preparadas. 18,82% acham que elas não estão preparadas nas escolas. E 9,1% das escolas acham que estão muito preparadas. Então, gente, nós temos que percorrer esse caminho aí, de deixar as escolas 100% preparadas para nossos alunos deficientes auditivos. Outra pergunta feita a esses professores da ETEC de Andradina foi como é a oferta de capacitação dos professores que lecionam para os alunos. Se é muito capacitado, tem muitas capacitações para isso. Então, 54%, a maioria deles, acharam que ainda há poucas ofertas de capacitação, de maneira geral, nas escolas em geral. 18% não oferecem ainda capacitações e 27,3% oferecem muitas capacitações. Então, é um pouco diversificado, um pouquinho mais a gente acha que deve melhorar ainda a capacitação para esses professores. Outra pergunta feita a esses professores da ETEC de Andradina é qual a atitude que a escola deve tomar para melhor preparar seus alunos deficientes. Então, como que é a performance do professor? Agora é com a gente. O professor precisa melhorar fazendo capacitações, se interessando, não apenas tendo a disponibilidade da capacitação, mas o professor não fazendo a capacitação. Poucos ainda se interessam nesse tipo de capacitação. Então, uma vez que o professor se capacita, ele usa o auxílio de intérpretes, que algumas escolas disponibilizam isso, e
Também é interessantíssimo, apresentado pelos professores, o protagonismo dos deficientes. Isso é muito importante para que eles se sintam parte dessa sala e verdadeiramente incluso nessa equipe. Outra pergunta feita aos professores era qual a solução você propõe para amenizar a dificuldade de ensino e aprendizagem dos deficientes auditivos. Qual a solução? Então, é bem claro, né, a utilização de recursos visuais, que é um sentido que eles têm com predominância, os recursos visuais, mas de maneira social é interessante essa interação ou integração entre os alunos deficientes auditivos e os não deficientes auditivos, para que a sala abrace esse aluno, acolha esse aluno, de maneira dando esse protagonismo e deixando essa interação, né, valorizando a nossa técnica pedagógica. Outra pergunta feita a esses professores em Ardina foi qual método você utiliza para ensinar alunos deficientes auditivos. Então, desde o primeiro dia de aula foi disponibilizado o auxílio de intérpretes para esses professores, os recursos multimídias, os softwares especiais para isso, né, Rendital, que outros softwares interessantes para essas práticas, e materiais impressos. Então, era isso que foi citado pelos professores. A gente percebe que muitas outras métodos que são muito interessantes também ainda podem ser explorados. Entre eles, destaca as estratégias pedagógicas lúdicas ou a dramatização, né, que já foi falado. O que vocês acham da utilização de estratégias lúdicas dentro da sala de aula para os alunos com deficiência auditiva? Então, 54,5%, apesar de não ter citado antes que usava essa técnica, acham que seria excelente estratégia de fácil de ser aplicada. 18% acham que é uma excelente estratégia, porém difícil de ser aplicada. Porque também cada professor tem um perfil, nem todos gostam de atividades lúdicas com dramatizações, nem todos têm esse perfil. Então isso é um pouco característico, né? E apenas um professor em cada das perguntas, né, 9% representando, acham que depende muito do aluno e também outros aspectos, né, poderiam ser melhor do que a estratégia lúdica. Então, agora eu quero passar para a repórter Tamires, que vai falar um pouco mais sobre esse estudo que teve em Andradina. Obrigado, Tamires, obrigado, Paulo, obrigado, Gustavo. Muito obrigada, doutor João. O seu conhecimento com certeza vai ajudar muito, né, no mundo da educação hoje. E, inclusive, chegou agora das minhas mãos que tivemos uma entrevista também realizada no dia 19 de dezembro do ano passado, onde foi feita uma entrevista com a intérprete Juliana Leal. E, inclusive, ela mostrou alguns dados que são relevantes quando comparados aos dados do questionário também, porque ela também diz que, né, na verdade, foi um grande desafio, né, realizar esse trabalho com o deficiente auditivo, onde não se abrange apenas a participação do deficiente auditivo nas atividades, mas é importante que a comunidade, né, abrace esse aluno. Outro dado que ela nos passou, muito importante, é que aprender o conteúdo para traduzir com qualidade a mensagem transferida para o aluno. Então a intérprete, ela tem que entender o que o professor está falando para que possa repassar aquele aluno. E inclusive também ocorre o quê? Essas informações, quando são conteúdos mais específicos, têm uma limitação de sinais. E com relação à pergunta que foi feita a ela também, de estratégias pedagógicas diferenciadas, né, elas informaram que os poucos professores que fazem uma atividade diferenciada, realmente elas têm um trabalho muito mais eficaz. Então não depende apenas que a intérprete passe a informação. Uma atividade mais dinâmica, mais lúdica, como o professor mostrou, buscando algumas outras estratégias pedagógicas, pode influenciar muito na condição desse aluno. Bom, agora vocês vão ter uma entrevista. Isso aí, gente, porque chegou agora também. O que aconteceu? Volta só um minutinho, por favor. Aqui é um aluno que foi entrevistado e no dia da formação da colação de grau dele. Então ele estava lá com a sua intérprete e eles forneceram esse material para nós. Bom, agora nós vamos entrevistar também aqui da ETEC, Sebastião Augusta de Moraes, o professor Wagner Ribeiro. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Boa tarde, amigos, boa tarde da bancada do jornal CPS News.
É um grande prazer estar aqui, prestigiando esse momento e participando com vocês, ao vivo aqui com vocês. Muito obrigada. Nós sabemos que somos um jornal de excelência. Wagner, qual foi então, você poderia falar um pouquinho da sua experiência com um aluno com deficiência auditiva? Bom, no começo apresenta-se um pouco de insegurança, medo, porque assim, 5 anos na docência foi a primeira vez que tinha um caso com aluno de deficiência auditiva. Com isso, faz com que você possa quebrar paradigmas e buscar novas estratégias de conhecimento. Dessa forma, pesquisando e também fazendo uma sondagem do que realmente, quais são as características daquele aluno, que ele possa aprender. Dessa forma, buscar novos métodos de ensino. Muito bem. E, Wagner, você poderia então falar um pouquinho para nós sobre quais são essas estratégias? Bom, atualmente, na IPEC Sebastião Augusto de Moraes, nós estamos com 2 alunos, atual frequentando, com esse mesmo deficiência, e o Leandro Borges, da qual já foi apresentado por outra equipe de trabalho. Ele teve aula conosco no terceiro, no técnico de logística, da qual eu utilizava atividades lúdicas com ele, de qual forma? Imagens, textos e também atividades dinâmicas. E nessa foto que eu apresento para vocês, nós fizemos o Game Show Log, que é uma atividade fantástica, da qual nós vemos o Leandro, está ali de primeiro e segundo, interagindo com todo mundo, e você vê, ele consegue interagir com todos os alunos da mesma forma. Então a sintonia que ele tem com a aula é igual com todos. Então foi um trabalho fantástico, e a gente consegue ver a desenvoltura e evolução do aluno na sala de aula. Nossa, professor Wagner, você está de parabéns. É muito importante quando o professor ele tem vontade de modificar a situação, né, a realidade que pode ocorrer dentro da escola. Wagner, qual a conclusão, então, a observação final que você faz com relação a esse trabalho? Bom, com a atividade realizada na sala de aula, os novos métodos aplicados com o aluno Leandro e com toda a sala, eu defino como superação. Então, quebra de paradigma nosso, professores da mesmice, e buscar novas estratégias. Então, eu vejo também esse trabalho, finalizando esse trabalho, como superação. Muito legal. Wagner, você pode também nos informar sobre um material? Olha aqui, Wagner, encontraram uma fotinha sua! Pessoal, então aqui, ó, a turma do Leandro e do Wagner, que foi professor do Leandro. Muito bom. Wagner, eu fiquei sabendo sobre um aplicativo, HandTalk. Você poderia falar um pouquinho dele para nós? Trabalhando em cima do estudo sobre como trabalhar de forma diferente, nós chegamos ao aplicativo HandTalk, da qual que você coloca as palavras e ele te dá como se comunicar com o aluno. Dessa forma, esse aplicativo nós vamos trabalhar com os novos alunos na classe descentralizada, para que possa auxiliar os alunos, professores, uma interação com esse aluno especial. Só aumenta o somzinho, por favor, um pouco. Nós temos um vídeo aqui que vai falar um pouquinho sobre esse HandTalk. Poucas coisas são tão importantes quanto a capacidade. Poucas coisas são tão importantes quanto a capacidade de se comunicar. Os grandes feitos da humanidade seriam inúteis se não houvesse a comunicação. E para você, o que significa comunicar? Ler, tocar, escrever, pintar, falar, cantar, dançar, gesticular. A vida tem muito mais sentido quando a gente se comunica. E por falar em gesticular, os surdos se comunicam através de gestos. Eles criaram as línguas de sinais. E no Brasil, a língua utilizada chama-se Libras. Ok, então os surdos se comunicam em Libras e os ouvintes em português. Mas não seria ótimo se a gente pudesse se relacionar de forma fácil e descomplicada? Foi para isso que nasceu a HandTalk, uma solução criada para encurtar essa distância, quebrar barreiras, aproximar pessoas, gerar conhecimento, estimular a comunicação.
Esse é o nosso desafio. A maioria dos surdos não entende a língua escrita e falada do seu próprio país, mas a gente pode dar uma mãozinha para eles. Ou melhor, o nosso intérprete virtual, o Hugo, que consegue converter quase tudo para a língua de sinais, seja um texto de SMS ou conversa, um livro, uma revista ou até mesmo uma placa de informação. Tudo isso em tempo real, através da conversão de textos, áudio e até fotos para línguas. O HandTalk Mobile vai tornar essa experiência inesquecível e ainda ultrapassará fronteiras, plataformas e meios de comunicação. Com o HandTalk Web, que traduz conteúdos de qualquer site para a língua de sinais simultaneamente. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é HandTalk, uma solução digital para a inclusão social. Bom, Wagner, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde a vocês. E agora eu repasso para os nossos colegas do estúdio, Gustavo e Paulo. Muito obrigado, Tamires. Ótima participação do Dr. João, do professor Wagner, né? Ótimo trabalho. E agora nós vamos com os comentários do Gustavo Jabor. Antes de eu começar meu comentário aqui... Ô, Tamires, o Wagner tá no link ainda ou não? Olá, Gustavo. Opa, desculpa, gente. Como é que eu tô ouvindo ele? Oi, Gustavo, estou te ouvindo. Ele tá aqui sim. Coloca ele no link pra mim. Gente. Só um minuto, professor Wagner, volte aqui. Ô, professor, como você fez no Game Show para que o Leandro, né, que era o aluno, entendesse as perguntas? Como foi esse processo? Bom, como foi falado nos nossos trabalhos anteriores, uma aula tem que ser muito bem preparada. Dessa forma, esse mini show pudesse ter sucesso perante um aluno convencional com o Leandro Borges, eu preparei um material impresso, chamei um intérprete, que é muito importante, e passei as perguntas que eram necessárias para que o Leandro pudesse trabalhar com ela, porque esse game show, como é que funcionava? Aqueles que erravam levavam o torta na cara. Então, o Leandro é um aluno totalmente assim, ele é competitivo, então ele realmente estudou, foi um aluno que não levou torta na cara no dia, porque realmente soube responder as questões que eram da parte dele. Então, é um trabalho planejado e aplicado. Parabéns, Wagner. Então vamos aos meus comentários. Eu começo iniciando que como é importante, né, a inclusão desses alunos deficientes auditivos. E são exemplos como esse que o Wagner fez e que outros professores realizam, que mostra a força disso, né? A força que a inclusão tem na vida de uma pessoa. Né? E na ITEC Sebastiana Augusto de Moraes, ela tem outros casos de alunos que entraram justamente porque esses alunos tiveram oportunidade. Né? Hoje nós temos, além do Leandro, um novo ingressante que começou o curso agora, e o Centro Paula Souza, como referência nesse assunto, no primeiro dia de aula ele já tinha uma intérprete ao lado dele. Então é isso que é importante, essa valorização que é necessária, que deve ter toda a instituição. E o Centro Paula Souza aí começa a ter essa visão e sempre disponibilizar. Eu gosto de citar outros exemplos também que acontecem na nossa escola, que é o caso do aluno Cezinha, né, que a gente chama ele de Cezinha. Ele tem uma deficiência visual, né, não chega a ser totalmente cego, né, e o centro disponibilizou para ele muito rapidamente uma lupa digital, né, para que ele pudesse rapidamente ali ter o contato com o conteúdo, né? E infelizmente, né, a pesquisa mostrou que professores nesse assunto, né, eles ficam muito dependentes da intérprete de Libras. E nossa opinião é que não deve ficar só nisso, né? O professor também deve buscar outras frentes aí que pode ajudar, né? E as metodologias lúdicas aí mostram que é possível ter um resultado muito bom. Tá? E casos como o do professor Wagner, que fez umas atividades muito boas, valorizam essa função. E é aí que é o segredo da força e torna tão especial a inclusão de alunos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo, Tamires, o Wagner e o João. E o nosso jornal CPS News fica por aqui. Obrigado. Boa noite. Boa tarde.
Obrigada.